Olá a todos, problema 224, capítulo 12 do Hiblia. No instante mostrado, os carros A e B movem-se a velocidades escalares de 70 e 50 km por hora, respectivamente. Se B está aumentando a sua velocidade na razão de 1.100 km por hora ao quadrado, enquanto A mantém uma velocidade escalar constante, determine a velocidade e a aceleração de B em relação a A. O carro B move-se ao longo de uma curva tendo um raio de curvatura de 0,7 km. Como solução para esse problema, devemos aplicar então a própria definição de velocidades relativas. Consideramos que a nossa origem do sistema de coordenadas se localiza justamente ali no entroncamento da estrada. Com isso, temos componentes x e y. As velocidades de B e de A deverão ser, então, decompostas em x e y, segundo esse nosso eixo coordenado. A definição de velocidade relativa nos diz que VB é igual a VA mais VB de A, ou seja, a velocidade absoluta de B é igual à velocidade absoluta de A mais a velocidade relativa de B com relação a A. A velocidade de A é bastante direta, 70 km por hora positivos na direção de Y. A velocidade de B, eu já preciso pensar um pouco mais, eu preciso decompor ela em x, 50, ali foi dado o ângulo de 30, né? Então 50 seno de 30 é a componente x da velocidade B. 50 cosseno de 30, componente y da velocidade de B. Percebam que as duas componentes são positivas segundo a orientação do nosso eixo. Mais VB de A. Basta eu isolar o VB, promovendo aqui, né, as multiplicações, e eu vou ter que o vetor velocidade relativa de B com relação a A é igual a 27i menos 26,7j km por hora. Então veja que para a velocidade não tem dificuldade alguma, basta eu ter os vetores das velocidades e promover um somatório ou uma subtração vetorial. Porém, e aqui a intensidade, né, basta eu elevar o quadrado às componentes da velocidade, somar, tirar a raiz quadrada e eu tenho a intensidade desse meu vetor velocidade relativa, 34,6 km por hora. Para a aceleração relativa, eu preciso pensar um pouco mais, porque aqui a aceleração de A é zero, uma vez que ele fala que o A mantém uma velocidade escalar constante, o A está em linha reta, então a aceleração, o vetor aceleração do carro A é zero. Agora, o carro B, ele está percorrendo uma curva. Então eu preciso ficar atento que além da aceleração tangencial, o carro B também apresenta uma aceleração normal. Então veja, eu deverei decompor a aceleração de B em uma componente normal e outra tangencial. Lembrando que a componente tangencial é aquela que se refere à variação temporal da velocidade. E ele fala que o carro B aumenta a sua velocidade na razão de 1.100 km por hora ao quadrado. Então essa é a aceleração tangencial, aquela que é na mesma direção da velocidade. A aceleração normal, temos uma equação para ela, que é dada por V ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. O VB ele deu. E o raio de curvatura também foi mostrado no enunciado. Então, a intensidade da aceleração normal de B é direta para ser calculada, 3.571 km por hora ao quadrado. Com isso, eu tenho as duas intensidades
das componentes da aceleração do carro B. Agora eu preciso saber as direções para compor o vetor destas acelerações. A aceleração tangencial, ela está na mesma direção da velocidade, portanto, a mesma decomposição que eu usei lá para a velocidade de B, eu posso usar novamente aqui, com diferença considerando a intensidade, né, da aceleração. Então, é 1.100 que multiplica seno de 30 na direção x, mais 1.100 que multiplica cosseno de 30 na direção j. Perceba que as duas componentes são positivas. Para o caso da componente, né, o vetor da componente normal, eu preciso lembrar que esse vetor ele é sempre perpendicular à velocidade, à direção, tangencial, e mais do que isso, ele aponta para o centro do raio de curvatura. Então a direção dele para este caso é esta. Ele é perpendicular à direção tangencial, apontando para o centro do raio de curvatura. Essa é a componente da aceleração normal. Então agora eu sei que a intensidade é 3.571, preciso decompor nas duas direções. Perceba que a componente em x vai ser positiva, porém a componente em y será negativa. Uma vez que é perpendicular, se eu utilizei seno aqui, eu utilizo cosseno de 30 menos para baixo, seno de 30 também para, se aqui foi cosseno, agora aqui na normal, seno de 30. E com isso eu tenho o vetor de aceleração normal do carro B. Como foi escrito aqui, o vetor aceleração total de B é o somatório vetorial dos dois vetores, normal e tangencial. Portanto, a aceleração de B tem essa componente na direção x e essa componente na direção y. Reescrevendo a minha equação da aceleração relativa, eu sei que a aceleração relativa, né, o vetor de aceleração de B com relação a A é igual à aceleração de B menos a aceleração de A. A aceleração de A é zero. Então, são essas componentes menos zero. Promovendo essas multiplicações, o vetor de aceleração de B com relação a A é dado por 3.643 na direção x menos 833,1 na direção de y. Se eu quiser saber a intensidade, basta eu elevar ao quadrado as componentes, fazer o somatório e tirar a raiz quadrada, de forma que a intensidade da aceleração relativa é dada por 3.737. A grande dificuldade desse problema era lembrar que sempre que eu tenho uma partícula descrevendo uma trajetória curvilínea, eu tenho acelerações normais e tangenciais, onde a aceleração tangencial é a responsável pela variação da intensidade da velocidade, e a aceleração normal é aquela responsável pela variação da direção da velocidade. Nesse caso, eu tenho as duas componentes, precisava lembrar dessa característica da aceleração de partículas descrevendo trajetórias circulares. Era isso. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe no Moodle identificando o número do problema. Grande abraço, até mais.